E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje o primeiro episódio do podcast da Arquiglass Brasil. Number one. Começando para trocar uma ideia com o público arquiteto, com o público engenheiro, com o público profissional da construção civil sobre vidro, que é uma demanda tão grande no mercado da construção civil. Não se tem muito conteúdo disponível, né? Para começar, o que é Arquiglass? Felipe Cassola, me explica um pouquinho sobre este nome. Arquiglass, na verdade, a gente trabalha na construção civil, somos sócios da Arquiglass. Só que lá atrás, quando eu comecei a entrar no mercado de vidro para construção civil, comecei a ir em reuniões com arquitetura, em reuniões com construção, em reunião com grandes escritórios de arquitetura. E sabe o que eu via? Que o arquiteto sabia de muita informação, de muitas coisas, de material de mármore, marcenaria, porcelanato. E muitas vezes na hora do vidro falava assim: Felipe, coloca aqui um vidro. Eu falava: qual vidro? Ah, não. Um vidro temperado. É tudo igual. Um vidro temperado. E aí eu falava: caramba, a gente está aqui numa residência de alto padrão, o cliente está especificando e disposto a pagar por tudo do bom e do melhor, pegando a marcenaria de alto padrão, pegando a marmoraria de alto padrão, e o vidro é vidro na cabeça do arquiteto e do cliente. E muitas vezes eu falava assim: por que não coloca aqui um vidro polarizado? Por que aqui não coloca um vidro para um bífero, dependendo da demanda, muitas vezes em hospital comercial? Por que aqui não coloca um vidro autolimpante? E a pessoa mal sabia o que era. E quando eu explicava, a gente conseguia sair de um vidro temperado para um vidro de alto valor agregado e com muita tecnologia envolvida. E aí eu falei: cara, por que o arquiteto não está especificando esse tipo de vidro? Isso, se eu não me engano, era o quê? 2017? 2017, cara. 2016, 2017. Sentindo essa dificuldade. E aí comecei a pensar inicialmente, o MVP da Arquiglass foi pensar em criar um programa de cursos gratuitos que a própria empresa daria para os arquitetos. Os arquitetos parceiros da empresa. Só que aí eu falei assim: cara, isso por mais que a gente ajude o mercado, ainda assim é uma coisa muito partidária, muito nome da minha empresa. E se a gente criar um portal na internet, a gente tinha essa veia já digital, né? Sim. Se a gente criar um portal na internet que a gente falasse de vidro para arquitetura, de vidro para construção civil, para engenharia, de uma forma apartidária. Normas de vidro também, que é o correto, porque vidro é segurança, querendo ou não. E a gente sabe que tem coisa que é instalada em 90% errado no Brasil. E os arquitetos hoje não sabem, às vezes, que está fazendo o serviço da forma incorreta por profissionais também que não estão qualificados. E aí que fica a pergunta. Cara, por que o mercado é tão desqualificado em termos de vidro? Primeiro, uma coisa que a gente identificou: o próprio vidraceiro, que atrapalha o mercado porque ele não quer se profissionalizar, ele quer sempre pôr o mais do mesmo, porque ele não vai atrás de conhecimento, ele não vai atrás do que é realmente de alta qualidade, de alta... prostituído. É um mercado prostituído. Barreira de entrada, para falar a verdade. E isso atrapalha muito o mercado da arquitetura, porque tem poucas empresas que oferecem toda essa gama de produto tecnológico para o arquiteto, para a construção civil. E também comecei a ver que o arquiteto sabia muito pouco, porque as faculdades, em sua grandíssima maioria, vou falar em grandíssima maioria, porque eu não tenho certeza se são todas, mas todas que eu vi, e de todas as vezes que eu conversei com algum arquiteto, eu falei: você teve uma matéria de vidro na sua faculdade? Não. Aprenderam concreto pra caramba. Minutos em uma aula só. Exatamente, abordou rapidamente vidro em materiais. Né? Mas não teve uma matéria de vidro, que é uma matéria muito importante, porque toda obra vai vidro. Toda construção vai vidro. Você vai fazer uma reforma de interiores num apartamento em São Paulo, vai vidro. Então você precisa ter essas informações, e o arquiteto ele não aprende isso na faculdade. Foi quando a gente teve a ideia do Arquiglass: vamos fazer um portal na internet que a gente falasse de vidro para arquitetura. Trazendo conteúdo, trazendo informações, trazendo um dicionário do vidro também. Exato, né? Que é o que muitas vezes não se tinha na internet. Não se tem, né? Muitas vezes eu procurava algumas informações, não uma informação técnica específica, mas uma informação que onde que a gente vai aplicar isso e tudo mais, não tinha essa informação. E aí criamos o portal Arquiglass. Hoje é o maior portal da América Latina, cara. Quantos mil acessos por mês? Uma média de 35 mil acessos mensais. 35. A gente já teve caso de estar em cliente, né? E falando assim: a gente é uma das empresas do grupo, que é um projeto que a gente tem, é a Arquiglass Brasil, em grande escritório de arquitetura e de engenharia. O pessoal consulta. E o pessoal falou: não acredita, Arquiglass de vocês. E é um portal que as pessoas consultam, tem muita informação técnica. Sim. Além disso, a Arquiglass ela tem também uma equipe técnica que fica disponível. Então, quando um profissional tem alguma dúvida, ele pode submeter essas dúvidas à Arquiglass. E claro,
consultas básicas, né? Mas a gente consegue dar um respaldo. Muitos profissionais de outros estados com dificuldade com seus vidraceiros perguntam e a gente dá um respaldo. A gente recebe muita demanda de outros estados assim. Olha, vê se o que esse vidraceiro aqui tá falando tá correto. Tá certo, exato. E a gente sempre ajuda. A gente virou referência, querendo ou não, de norma técnica, de produto da forma correta, de instalação da forma correta. Então, existe uma demanda muito grande quando o arquiteto está fazendo um projeto, está projetando, ele fala assim, putz, será que esse vidro aqui pode ser um vidro temperado, pode ser um vidro laminado, pode ser um vidro concentric glass, tem que ser um vidro estrutural, nessa visão de piscina pode ser só 2 lâminas, 3 lâminas, existem muitas perguntas assim, básicas. Cara, se coloca no lugar do profissional. Ele está com essa dúvida, ele vai tirar com quem? Não tem com quem ele tira. Não tem referência. Ele fica carente de informação. Exato, não tem referência. Então, depois do portal, 35 mil acessos, bombando, todo arquiteto pedindo uma consultoria para ArchiGlass. O que você fez? Qual foi o próximo passo? Então, na verdade, o portal ele bombou um tempo depois. Assim. No comecinho ele dava 500 acessos, 1000 acessos, só que a gente foi fazendo um trabalho de SEO bem forte, pô. Você lembra no comecinho? Eu até falava, cara, a gente vai posicionar em vários termos e tal, mas por enquanto, naquela época não aparecia. Então hoje você procura vidro polarizado, vidro temperado, vidro verde, cobertura de vidro, qualquer coisa que você procura, possivelmente nos primeiros 10 resultados do Google sempre está aparecendo alguma coisa da ArchiGlass. Então automaticamente esse tráfego orgânico, respondendo perguntas, ele já é um tráfego que vem automático, né? Mas naquela época não era assim, por muito tempo, cara. Acho que no primeiro ano a gente teve 60 mil acessos no ano. No ano inteiro. No ano inteiro. Então foi bem gradativo esse crescimento. Só que lá no comecinho também, eu via que tinha uma questão. Pô, o portal ele é muito legal, só que até ele ganhar atração vai demorar. E se a gente colocar um evento nesse meio do caminho? Foi quando a gente teve a ideia do ArchiGlass Summit. É tipo uma feira, só que porque, por exemplo, numa Expo Revestir, numa Feicon, a gente não vê vidro, né? E o arquiteto não vê. O vidro ele faz parte dos produtos, mas não é com a ênfase que precisa. Igual o porcelanato, por exemplo, a mármore. Exatamente. Numa Expo Revestir da vida. E aí você falou assim, vamos fazer um evento. Assim, não vai dar certo. E foi nessa época que você entrou, porque o Daniel, nessa época, ele estava fazendo projetos ainda em Brasília, a gente vai contar essa história, e aí ele estava precisando, muitas vezes, de um braço administrativo e eu, muitas vezes, um braço técnico. Foi quando a gente começou a fazer obras em consórcio e falou, vamos unir forças e vamos começar a fazer junto essas obras. O Daniel veio de Malicuia para São Paulo. E foi justamente nessa época que eu estava pensando no evento. Tanto é que o primeiro evento a gente fez junto. O Daniel ajudou. 25 de abril de 2019. 25 de abril de 2019. Era um evento com a ideia de ser anual. Só que com a pandemia as coisas acabaram atrasando. Então, ano passado, em 2022, a gente não fez. Em 2023, está ainda avaliando se a gente faz esse ano ou ano que vem. Mas a ideia é sim ser um evento anual. O primeiro a gente colocou 350 arquitetos no Vila Bisutti aqui em São Paulo. Clodomiro Amazonas. E cara, foi sensacional. Foi um evento que todo mundo teve muita curiosidade sobre o assunto. Isso porque também a gente trouxe o lado lúdico para a história, né? Não foi falando só de vidro. O vidro A é assim, o vidro B é assim. A gente colocou os vidros no palco. Na prática. E quebrou os vidros no palco. Não, calma aí. A gente teve uma confusão uma noite anterior, na semana disso daí, que a gente tinha que fazer um portal, a gente criou uma moldura com 5 vidros iguais. 5 vidros iguais. Todos vidros incolores. Vidros iguais, né? Esteticamente iguais. Tudo transparente, incolor, mas não era nada igual, para falar a verdade. Cada um tinha uma espessura, tinha uma definição técnica, né? Um concentric glass, outro laminado temperado, outro comum, outro vidro laminado. E a gente teve um pau, você, o Cirilo, né? Porque cachorro que tem 2 donos morre de fome. E aí ninguém cuidou desse portal, cada um preocupado com a palestra, com os vídeos chegaram, tudo chegou. E o portal? Pera, mas você não passou pra tal pessoa? Não, caramba, fizemos isso na correria. Fizemos na madrugada isso daí. Você fez a palestra na madrugada. Foi uma loucura. À noite. Mas deu certo pra caramba. Foi um evento que, pra vocês terem ideia, foi o NPS 98, se eu não me engano. A gente teve um NPS muito bom dos próprios convidados. Tivemos usina de vidro, tivemos fornecedor de kit de alumínio, tivemos empresa de ferragem também. Então eu acho que foi um evento que o arquiteto ele começou a se conectar um pouco mais com o vidro e entender que vidro não é tudo igual. Exatamente. Né? Isso eu acho que foi o ponto inicial. Essa foi a ideia, né, do portal com 5 vidros. Qual é a diferença entre eles? Ninguém via nenhuma. Então o vidro é tudo igual? Vidro é tudo igual?
Então vamos lá, aí pegamos um taco de beisebol e começamos a quebrar vidro a vidro. E cada um reagiu de um jeito totalmente diferente. E que fez com que o arquiteto percebesse que existe sim tecnologia. Porque o vidro não mata mais como antigamente matava. O vidro era sinônimo de morte, acidente, frágil. O vidro hoje é uma parede, você consegue fazer uma parede blindada. Blindada. Então, tanto é que eu quebrei 2 tacos de beisebol nesse dia. Exatamente. Nesse dia aí, o Daniel tentando quebrar os vidros, em uma das ocasiões, o taco ia embora. E o vidro ficava lá intacto. Então foi isso. A ideia do ArchiGlass foi trazer conhecimento para o arquiteto, para o engenheiro, para a construção civil no geral, de uma forma mais simples. Que mais são pessoas que especificam, né? São as pessoas que estão lá no começo do projeto, que estão lá com o cliente ou com o contratante, que vão especificar o vidro correto. E a gente vê muito arquiteto especificando o vidro errado. Ou muito arquiteto colocando o vidro, por exemplo, incolor numa cobertura onde se pode usar o vidro de controle solar. Que vai virar uma sauna. Ou vidro temperado em guarda-corpo. A gente vai entrar nesse episódio, a ideia do podcast da ArchiGlass é a gente sempre trazer convidados. Desde dos profissionais do vidro até profissionais da arquitetura, né, da arquitetura e da engenharia, para falar sobre vidro e sobre arquitetura e engenharia, construção civil no geral. Mas a ideia desse primeiro é a gente iniciar falando sobre a ArchiGlass e também sobre a parte técnica, né? Daniel, cara, quais são os erros mais comuns que a gente encontra aí no mercado? Vindo do especificador arquiteto, vidro temperado em guarda-corpo, é o que você falou agora, e vidro temperado em cobertura. Existe uma norma 7199, né, que é a norma de vidros na construção civil, que a gente fala que é a norma mãe, e que o arquiteto tem que ter no bolso isso aí, tem que trabalhar junto com ele do lado do projeto. Só que foi o que você falou bem no comecinho, o arquiteto sabe quase tudo. Sabe um pouquinho de quase tudo. Então, ele não consegue saber especificamente, tecnicamente, de todas as normas. Por exemplo, norma de acessibilidade é complexo pra caramba. IT, que é a instrução técnica do bombeiro, tem inúmeras. E o arquiteto está lidando com todos os materiais. Exato, ele precisa de assessoria e consultoria dos seus próprios parceiros. Dos próprios fornecedores. Então, a gente criou até uma tabelinha que chama Tamo Junto Vidraceiro, que ela serve para qualquer profissional que vai especificar alguma coisa. Então, depois a gente disponibiliza também aqui, a gente coloca o link no link do vídeo, da descrição do vídeo, para vocês baixarem e terem essa norma, essa tabelinha, que ela ajuda, ela exemplifica onde que é o vidro correto, onde usar e tal. É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, muita gente fala mas assim, que vai ajudando pra caramba no mercado. Muita gente fala assim, é um trabalho de formiguinha, mas é melhor a gente ensinar aos pouquinhos, que quanto mais gente souber, mais gente fazer da forma correta, é melhor para o setor, melhor por questão de segurança. Porque na hora que estourar um box de um famoso, é o que acontece geralmente. Aí vai lá para rede social e já era. O problema é o vidro. O problema é o vidro. Exatamente. Então, um dos problemas, das especificações mais erradas que existem por aí é guarda-corpo com vidro temperado. Exato. Tá, vamos falar da parte técnica disso aí. Voltando um pouquinho ainda. Vidro temperado, quais são os vidros mais bases, né? É importante a gente falar que o vidro comum, que é aquele que quebra e mata, que fica pontiagudo, ele não existe mais, né? Em especificação exatamente, não. O vidro comum que antigamente era colocado na janela, ele não é mais um produto. Ele é uma matéria-prima. Ele passou a ser matéria-prima. Ele é transformado em outro... Exatamente. Daquele vidro lá na casa da nossa avó, que se batia a bola batia na vidraça, quebrava e aquilo era uma faca, aquilo lá não é mais vidro de produto final. Aquilo lá é vidro de matéria-prima. Exato. A gente pega aquele vidro que é um vidro comum, a gente consegue fazer 2 vidros e laminar ele, então fazer um vidro laminado. Então o primeiro vidro, bem dos mais famosos, é o vidro laminado. O vidro laminado, que é um vidro duplo, tem uma película no meio, que ele serve para envidraçamento de sacada, que a gente vê muito hoje em envidraçamento de sacada, ele serve para cobertura e ele serve para guarda-corpo, que é o vidro correto. E por que ele é considerado um vidro de segurança? São 2 vidros comuns, mas se são 2 vidros comuns, o que muda? Da forma que ele quebra, da forma... Como ele tem 2 vidros e tem uma película, que é o interlayer, que pode ser ou PVB ou EVA, Century Glass, existem alguns interlayers entre os 2 vidros que são estruturais ou não, a forma que ele quebra, ele mantém o usuário seguro. Então, se é uma cobertura, o vidro quebrou, ele fica no local, ele não vai fazer uma chuva de vidro, por exemplo. É importante falar que o interlayer é basicamente o seguinte, você coloca uma camada de plástico, o interlayer é um tipo de plástico entre os 2 vidros e coloca isso numa autoclave. Uma panela de pressão gigantesca. Uma panela de pressão. E aí essa panela de pressão funde os 2 vidros. Então, apesar de serem 2 vidros,
continua sendo um vidro só, carregando um só, instalando um só. De uma forma bem simples e didática de explicação, é isso. Basicamente é isso. E aí, quando instala, se quebra, o outro vidro de trás segura. Segura. E se os dois quebram, ainda assim, se estiver encaixilhado, ele fica no lugar. Ele fica no lugar por causa do interlayer, que é o plástico no meio. Para a pessoa se associar fácil, o para-brisa do carro é um vidro laminado. Então, quando a pessoa é atropelada, amassa tudo, ele chega a quebrar, mas a pessoa atropelada não entra para o carro. Exato. Então tem 2 vidros ali de 3 milímetros, então ele traz essa segurança. Por isso que está na classificação de vidro de segurança também. De segurança. E por que o guarda-corpo precisa ser laminado? Porque por norma. O nome já fala, guarda-corpus. Então se ele guarda o corpo do usuário. Então se o vidro chegar a estourar, uma criança chegar a correr, bater, ele não pode quebrar e a pessoa cair lá embaixo. Então, ele não pode abrir o vão. Ele não pode abrir o vão, ele tem que guardar o corpo. Então tem que ser um vidro laminado temperado ou laminado, depende da tipologia que é utilizado. Tanto é que pela norma, o vidro laminado no guarda-corpo não necessariamente não pode quebrar. Porque dependendo do choque que aconteça, ele pode quebrar. Ele só não pode sair do lugar abrindo vão para as pessoas caírem. Existe um teste chamado teste de corpo mole, que em cada tipologia, cada fabricante que faz o seu guarda-corpo, ele faz esse teste para falar assim, o meu guarda-corpo ele aceita até 15º pavimento, até 10 pavimentos. Então existe também essa teste feito pelo Falcon Bayer, pelo ITEC, que são alguns institutos famosos que a gente usa aí. Boa. E o segundo erro mais comum? A gente já falou, guarda-corpo usando vidro temperado. Cobertura também, né? Cobertura também, mas uma coisa que eu vou alertar aqui, que vai ser um assunto polêmico, é envidraçamento de sacada com película de segurança. Caraca. Isso é um problema grave que a gente vê em muitas empresas. A película de segurança usada em box, que o pessoal está usando. Em box, a norma de box, ela até recomenda, ela aconselha, se quiser colocar a película para dar uma segurança a mais no box, show de bola. Mas no envidraçamento de sacada não tem essa recomendação. E por que é perigoso essa recomendação? Porque se você usar, por exemplo, um vidro temperado, que é aquele que se estourar, ele se fragmenta em vários pedacinhos, ele pode fazer uma chuva de vidro. Só que quando você coloca uma película, a gente não sabe quanto tempo a película ela aguenta, porque não existe teste de resistência de película de segurança no Brasil. Então não existe nenhuma norma de película de segurança. Então é capaz de o vidro estourar, rasgar a película e cair uma placa enorme lá embaixo. Nossa, o que é muito mais inseguro. Muito mais perigoso do que o vidro temperado estourar e cair. Por mais que possa cair uma chuva de vidro lá embaixo, é menos perigoso do que cair a placa de vidro. Exato. Então eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que tomar cuidado. Eu aconselho o vidro. E que está se normalizando no Brasil, né? O vidraceiro ele quer agregar valor e ele fala, vamos pôr a película de box, que justamente o próprio nome é película de segurança para box, colocado aplicado no vidro de sacada, o que gera um problema. 40 vezes de altura. E numa altura gigantesca, que sofre pressão de vento e tudo mais. Exatamente. Pode se romper e causar mais problema do que deveria. É isso aí. Agora eu queria te fazer outras perguntas. Com relação ao Arquiglass, o que você sentiu dos arquitetos que frequentaram o evento? O feedback que eles falaram, porque a gente fez bastante coisa instagramável também. Então, o que você sentiu? Você sentiu que eles começaram a procurar mais por esse tipo de conhecimento? Cara. Acredita que, o evento foi em 2019. 25 de abril de 2019. Caraca, então faz 4 anos. Está fazendo 4 anos agora. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, mas você acredita que tem muitos arquitetos que não eram nossos clientes ou nem se tornaram nossos clientes pela outra empresa, pela empresa que de fato a gente oferece no mercado, mas que falam com a gente direto, perguntando sobre dúvidas, tirando dúvidas e interagindo com a Arquiglass. Eles perceberam que existia um ponto cego muito grande no mercado de vidro para eles, assim, eles achavam que vidro era uma coisa simples e começaram a melhorar o projeto deles, vendendo inclusive esse know-how para o cliente, numa reunião falando, a gente vai colocar um controle solar, essa janela aqui é uma janela fixa, que a gente vai colocar num pé direito muito alto e do lado de fora vai ficar difícil de limpar. Sim. Vamos gastar 30%, 40% mais, vamos colocar um autolimpante, que aí pelo menos não vai ficar aquela camada suja. Cara, você não tem noção o quanto o arquiteto agregou, inclusive, como argumento comercial na sua venda, mostrando esse know-how para o cliente. Mais técnico, né? Se mostrando mais técnico. Sim. E assim, vira e mexe, conversa com a gente, vira e mexe, precisa especificar e pergunta para a gente. Cara, e assim, sabe o que é legal também e é importante falar? Antes da pandemia, a gente estava dando muita palestra em faculdade. Muitas palestras em faculdade. Estava até difícil gerenciar essa agenda, porque a Arquiglass até então é um projeto apartidário,
e sem fins lucrativos. Então, a gente tinha que, inclusive, em prol do mercado, bancar toda essa estrutura. Fui para Campinas fazer palestra, você foi fazer palestra, a gente estava fazendo palestras, cara, a gente estava com uma demanda de aproximadamente 3 a 4 palestras por semana. Então, se a gente fosse atender todas as faculdades que estavam chamando a gente não ia ter vida. A gente ia trabalhar em prol da ArcGlass e ia ter que transformar ela, de fato, numa empresa que desse lucro para conseguir pagar esses custos. E a ideia é a gente fazer... Porque o pessoal tem fome de conhecimento. O pessoal tem fome de conhecimento, exatamente. E esse conhecimento, o professor da faculdade que está lá falando sobre materiais, ele não tem... E a questão é o seguinte, sabe, quem demandava isso das faculdades eram os professores. Os professores entravam em contato e demandavam essas palestras lá, valendo horas extras e tal, e era sempre no auditório. Trabalho também. O pessoal participava muito, fizemos palestra em engenharia civil, fizemos palestra em engenharia de material, engenharia de produção e palestra para arquitetura, o grande volume mesmo para arquitetura. Arquitetos. E aí, com isso, com a quantidade de palestras que a gente estava fazendo, a gente começou a montar grades de curso. Tanto é que a gente tem mais de 30 cursos de vidro. Tanto é que a gente fala, né, cara, não é para um arquiteto que já tem quase todo o know-how da construção civil, principalmente quando a gente fala de vidro, é muito rápido para ele pegar, porque ele já tem a base. Para o engenheiro, é extremamente simples. Então, o que acontece? Um curso que a gente faz numa tarde, em 3, 4, 5 horas, o profissional já sai com uma base gigantesca. Sai com a cabeça... Sai com a cabeça explodindo. Então, por isso que a gente tem o curso de fachada, o curso de interiores, o curso de tipos de vidro, vidros no Brasil, vidros pelo mundo. Tem inúmeros cursos esses que são gratuitos. A gente tem uma parceira forte também nossa, que é a Erika Queiroz. E no curso online dela, ela deixou um módulo pra gente falar sobre vidro. Falar sobre vidros. E quando a gente abriu, a gente deu um curso pra galera que comprou o curso dela, o pessoal ficou assim, eu não sabia que dava pra fazer tudo isso com vidro. Tem a Lilian também do Revestindo da Casa, que ela tem um Instagram que ela fala de revestimentos. Já fez live com ela? A gente fez uma live com ela e também tem uma palhinha nossa no curso dela de revestimento, que a gente fala sobre vidros. Cara, é muito louco, porque são informações extremamente simples do nosso mercado, mas que fazem o arquiteto explodir a mente mesmo. A ponto de, inclusive, pegar esse know-how e criar soluções no mercado, nas soluções que ele traz para o cliente. E, cara, toda vez que a gente traz esse conhecimento em prol do arquiteto, cara, isso é bom para a gente, é bom para o mercado, é bom para todo mundo, é bom para a arquitetura do Brasil. Porque quanto mais know-how, mais a gente consegue inventar moda. Inventar coisas que no final é o arquiteto que cria e o engenheiro que muitas vezes precisa executar. E essa congruência, trazendo essas informações tanto para o arquiteto quanto para o engenheiro, é de extrema importância, cara. O que eu sempre falo para o pessoal que eu dou consultoria também, se sua obra não tem um arquiteto, já começou errado. Exatamente. Então você já tem que ter um arquiteto. E por isso que a gente tem que ter arquitetos que entendam de vidro. Porque se ele entender de vidro, ele souber sobre vidro, ele vai especificar vidro, ele vai colocar mais isso nas obras. Exato. E vidro é claridade, é transparência, é conforto térmico, conforto acústico. É segurança. Segurança. E é futuro, cara. Eu acho que... Se você parar para analisar qualquer filme que você possa ver no futuro, falando sobre qualquer coisa... Loja Apple. A Apple. Ou filme futurístico. Vamos pegar aí um filme que mostra lá 2090. É tudo vidro, cara. É tudo vidro. E é isso. O vidro é futuro. A tecnologia está se atrelando cada vez mais ao vidro. Cada vez mais as casas vão ser mais sustentáveis. A pegada sustentável é muito importante no mundo hoje em dia. O vidro é 100% reciclável, é um material extremamente sustentável. É um material que integra os ambientes, então favorece que entre a luz natural e naturalmente use menos energia, ventilação. Cara, o vidro é o futuro. E se a gente ficar navegando só entre os vidros básicos, comuns, temperadinho, a gente vai ficar... nadando sem sair do lugar. No mundo simples, sem... Porque assim, o vidro, a gente fez cobertura retrátil, a gente fez uma glass house gigantesca. Né? Um buffet de casamento, tudo com vidro. Tudo com vidro de controle solar. É um aquário, uma caixa de vidro, imagina num calor. Tem ar-condicionado lá dentro, mas, cara, mesmo sem ar-condicionado, nos dias de dia normal, assim, que não tá tendo festa e tudo mais, a gente vai lá, o ar-condicionado tá desligado, você entra dentro da glass house e cara, tá um ambiente gostoso. Né? E
falando da Glass House, lá a gente também usou um vidro com PVB acústico. Exatamente. Que foi um vidro laminado com PVB acústico, porque tem a parte da balada, né? Então não podia incomodar a vizinhança. Então tem muito tipo de vidro. E cara, do lado da Glass House, pensa que é uma casa de vidro inteira, teto e paredes de vidro, com apartamentos residenciais do lado. E a balada come solta depois do casamento, virando a noite, muitas vezes acabando a festa às 6 horas da manhã e não tem reclamação. Faz mais de um ano e meio, graças a Deus. Faz mais de um ano e meio, é festa segunda a segunda praticamente lá, e eles não têm reclamação. É isso aí. Eu queria também falar para o pessoal que está assistindo aqui, para colocar pergunta ao arquiteto, colocar pergunta aqui embaixo, se tiver dúvidas nos comentários. E tal, nos comentários, colocar o Instagram para a gente seguir também. Legal. Entendeu? A gente vai colocar a gente tem o Instagram da Arquiglass Brasil. Né? Sigam o Instagram Arquiglass Brasil. Referência. Exato. Né? E assim, quem começar a interagir bastante e tudo mais, a ideia dos próximos episódios é a gente começar a criar alguns materiais. Alguns e-books e tudo mais que a gente possa trazer para os profissionais. E esses profissionais que estiverem na nossa base vão ser, de fato, os profissionais que vão ser convidados para o evento, para o Summit, que acontece uma vez por ano aqui em São Paulo, que é justamente o evento que a gente traz toda essa informação à tona. Com fornecedores. Com amostras. O arquiteto sai lotado de amostra. Com informação prática daquilo, né? Ele pode fazer vídeo, ele consegue, como foi um sucesso de story no evento, se eu não me engano, da Arquiglass, a gente teve mais de 700 menções só no período de quebra de vidro. Caraca. 700 menções, cara. Então é como se todos os convidados fizessem 2 stories mencionando a Arquiglass, fora o mercado, o que não teve dimensão. Então foi muito, a gente foi muito mencionado porque realmente chamou muita atenção. Depois coloca o link aqui no vídeo do Summit. Do Summit, é legal. Clicar e ir lá. E conseguir ver esses vídeos. Então, cara, a ideia da Arquiglass é hoje inaugurar o podcast, mas no decorrer do tempo a gente trazer informações cada vez mais relevantes. Fazer vídeos sobre tipos de vidro, trazer parte dos treinamentos para cá. Vamos fazer o treinamento do tipo de vidro, vamos fazer o treinamento dos vidros no Brasil, vidros pelo mundo. Cara, a quantidade e a infinidade de vidros que tem pelo mundo que o brasileiro desconhece é gigante. E a gente aproxima muitas vezes isso. Eu falo, a China é logo ali, né? A China é logo ali. A gente tem clientes que a gente apresenta o catálogo de vidros pelo mundo e o cliente fala, eu quero esse, a gente pega e traz. Traz o container. Né? Então é uma coisa que é muito fácil, desde que a gente tenha o conhecimento e a criatividade para conseguir imaginar o que a gente quer. Para ter criatividade, a gente precisa de informação. E é isso que a gente quer trazer aqui para o Arquiglass. Então, acho que basicamente é o nosso primeiro podcast. É o pontapé inicial. Ainda vamos melhorar bastante, né? Até questão de estrutura aqui do nosso espaço. Contamos com a colaboração, com o apoio, compartilhamento do vídeo também para mostrar que a gente está fazendo uma boa causa, né? E eu acho que basicamente é isso. Sucesso. Tamo junto, Daniel. Valeu, mano. É nóis.